canal. O mensageiro não é importante, mas sua curtida é. Curta, inscreva-se e compartilhe cultura. Deixe livros que gostaria de ouvir nos comentários. Obrigado pela preferência. A última receita, Machado de Assis, publicado originalmente em Jornal das Famílias 1875, a viúva Lemos adoecera. Uns dizem que dos nervos, outros que de saudades do marido. Fosse o que fosse, a verdade é que adoecera, em certa noite de setembro, ao regressar de um baile. Morava então no Andaraí, em companhia de uma tia surda e devota. A doença não parecia coisa de cuidado, todavia era necessário fazer alguma coisa. Que coisa seria? Na opinião da tia, um cozimento de alteia e um rosário a não sei que santo do céu eram remédios infalíveis. De Paula, a viúva, não contestava a eficácia dos remédios da tia, mas opinava por um médico. Chamou-se um médico. Havia justamente na vizinhança um médico, formado de pouco, e recente morador na localidade. Era o Dr. Avelar, sujeito de boa presença, assaz elegante e médico feliz. Veio o Dr. Avelar na manhã seguinte, pouco depois das 8 horas. Examinou a doente e reconheceu que a moléstia não passava de uma constipação grave. Teve entretanto a prudência de não dizer o que era, como aquele médico da anedota do bicho no ouvido, anedota que o povo conta, e que eu contaria também, se me sobrasse papel. O Dr. Avelar limitou-se a torcer o nariz quando examinou a enferma, e a receitar 2 ou 3 remédios, dos quais só um era útil, o resto figurava no fundo do quadro. De Paula tomou os remédios como quem não queria deixar a vida. Havia razão. Apenas 2 anos fora casada, e contava apenas 24 anos. Havia já 13 meses que lhe morrera o marido. Apenas entrara no pórtico do matrimônio. A esta circunstância é justo acrescentar mais 2, era bonita e tinha alguma coisa de seu. 3 razões para agarrar-se à vida como náufrago a uma tábua de salvação. Uma única razão haveria para que ela aborrecesse o mundo, era se tivesse realmente saudades do marido. Mas não tinha. O casamento fora um arranjo de família dele próprio, Paula aceitou o arranjo sem murmurar. Honrou o casamento, mas não deu ao marido nem estima nem amor. Viúva 2 anos depois, e ainda moça, é claro que a vida para ela começava apenas. A ideia de morrer seria para ela não só a maior de todas as calamidades, mas também a mais desastrada de todas as tolices. Não quis morrer nem o caso era de morte. Os remédios foram tomados pontualmente, o médico mostrou-se assíduo. Dentro de poucos dias, 3 a 4, estava restabelecida a interessante enferma. De tudo? Não. Quando o médico voltou no 5º dia, achou-a sentada na sala, envolvida em grande roupão, com os pés numa almofada, o rosto extremamente pálido, e muito mais ainda por causa da pouca luz. O estado era natural em quem se levantava da cama, mas a viuvinha alegou ainda umas dores de cabeça, a que o médico chamou nevralgia, e uns tremores, que foram classificados no capítulo dos nervos. Serão graves moléstias? Perguntou ela. Oh, não, minha senhora, respondeu Avelar, são achaques aborrecidos, mas não graves, e geralmente próprios de doentes formosas. Paula sorriu com um ar tão triste que fazia duvidar do prazer com que ouviu estas palavras do médico. Dá-me porém remédios, não? Perguntou ela. Sem dúvida. Avelar receitou efetivamente alguma coisa e prometeu voltar no dia seguinte. A tia era surda, como sabemos, não ouvia nada da conversa entre os dois. Mas não era tola, começou a reparar que a sobrinha ficava mais doente quando se aproximava a chegada do médico. Além disso, nutria dúvidas sérias acerca da aplicação exata dos remédios. O certo é porém que Paula, tão amiga de bailes e passeios, parecia realmente doente porque não saía de casa. Notou igualmente a tia que, pouco antes da hora do médico, a sobrinha fazia uma aplicação mais copiosa de pó de arroz. Paula era morena, ficava muito branca. À meia luz da sala, os chales, o ar mórbido tornavam-lhe a palidez extremamente verossímil. A tia não parou nesse ponto, foi ainda além. Não era médico Avelar? Naturalmente devia saber se realmente estava enferma a viúva. Interrogado o médico, asseverou que a viúva estava muito mal, e prescreveu-lhe o mais absoluto repouso. Tal era a situação da enferma e do facultativo. Um dia em que esta entrou, achou-a folheando um livro. Estava com a palidez de costume e o mesmo ar abatido. Como vai a minha doente? Disse familiarmente o Dr. Avelar. Mal. Mal? Horrorosamente mal. Que lhe parece o pulso? Avelar examinou-lhe o pulso. Regular, disse ele. A tez está um tanto pálida,
Mas os olhos parecem bons. Houve algum ataque? Não, mas sinto-me desfalecida. Deu o passeio que lhe aconselhei? Não tive ânimo. Fez mal. Não passeou e está lendo um livro inocente. Inocente? O médico pegou no livro e examinou-lhe a lombada. Um livro diabólico. Disse-lhe atirando-o para cima da mesa. Por quê? Livro de poeta, livro para namorados, minha senhora, que é uma casta de doentes terríveis. Não se curam eles. Ou raramente se curam, mas há pior, que é adoecerem os sãos. Peço-lhe licença para confiscar o livro. Uma distração. Murmurou Paula com uma doçura capaz de vencer um tirano. Mas o médico mostrou-se firme. Uma perversão, minha senhora. Em ficando boa pode ler se quiser todos os poetas do século, antes, não. Paula ouviu esta palavra com singular, mas disfarçada alegria. Parece-lhe então que estou muito doente. Disse ela. Muito, não digo, tem ainda um resto de abalo que só pode desaparecer com o tempo e um regime severo. Severo demais. Mas necessário, duas coisas lastimo sobre todas. Quais? A pimenta e o café. Oh, é o que lhe digo. Não tomar café nem pimenta é o limite da paciência humana. 15 dias mais deste regime eu desobedeço ao expiro. Nesse caso, expire, disse Avelar sorrindo. Acha melhor? Acho igualmente mal. O remorso, porém, será meu só, enquanto que se vicia. Desobedecer terá os seus últimos instantes amargurados por um tardio arrependimento. Melhor é morrer vítima que culpada. Melhor é não morrer nem culpada nem vítima. Nesse caso não tome pimenta nem café. A leitora que acaba de ler esta conversa, admirar-se-ia muito se visse a nossa doente nesse mesmo dia ao jantar, teve pimenta farta e bebeu excelente café no fim. Não admira porque era o seu costume. A tia admirava-se com razão de uma doença que consentia tais liberdades, a sobrinha não se explicava cabalmente a este respeito. Choviam convites de jantares e bailes. A viuvinha recusava-os todos por causa do seu mau estado de saúde. Foi uma verdadeira calamidade. Entraram a chover as visitas e bilhetes. Muitas pessoas achavam que a doença devia ser interna, muito interna, profundamente interna, visto que lhe não apareciam sinais no rosto. Os nervos, eternos caluniados, foram a explicação que geralmente se deu à singular moléstia da moça. 3 meses correram assim, sem que a doença de Paula cedesse uma linha aos esforços do médico. Os esforços do médico não podiam ser maiores, de 2 em 2 dias uma receita. Se a doente se esquecia do seu estado e entrava a falar e a corar como quem tinha saúde, o médico era o primeiro a lembrar-lhe o perigo, e ela obedecia logo entregando-se à mais prudente inação. Às vezes zangava-se. Todos os senhores são uns bárbaros, dizia ela. Uns bárbaros. Necessários, respondia Avelar sorrindo. E acrescentava, eu não direi o que são as doentes. Diga sempre. Não digo. Caprichosas. Mais. Rebeldes. Menos. Impertinentes. Sim. Algumas são impertinentes e amáveis. Como eu. Naturalmente. Já o esperava, dizia a viúva Lemos sorrindo. Sabe por que razão lhe perdoo tudo? É porque é médico. Um médico tem carta branca para gracejar conosco, isso mesmo nós da saúde. Neste ponto levantou-se. Parece-me até que já estou melhor. Parece está. Quero dizer, está muito mal. Muito mal? Não, muito mal. Não, não está boa, meteu-me um susto. Seria realmente zombado o leitor ou explicar-lhe que a doente e o médico estavam a pender um para o outro, que a doente sofria tanto como o corcovado, e que o médico conhecia cabalmente a sua perfeita saúde. Gostavam um do outro sem se atreverem a dizer a verdade, simplesmente pelo receio de se enganarem. O meio de se falarem todos os dias era aquele. Mas gostavam eles já antes da fatal constipação do baile? Não. Até então ignoravam a existência um do outro. A doença favoreceu o encontro o coração favorecia desde logo o casamento, se tivesse caminhado em linha reta, em vez dos rodeios em que andavam. Quando Paula ficou boa da constipação adoeceu do coração, não tendo outro recurso fingiu-se doente. O médico, que pela sua parte desejava isso mesmo, exagerou ainda as invenções da suposta enferma. A tia, sendo surda, assistia inutilmente aos diálogos da doente com o médico. Um dia escreveu a este pedindo-lhe que apressasse a cura da sobrinha. Avelar desconfiou da carta a princípio. Seria uma despedida. Podia ser pelo menos uma desconfiança. Respondeu que a moléstia de Paula era aparentemente insignificante,
mas podia tornar-se grave sem um regime severo, que ele lhe recomendava sempre. A situação, entretanto, prolongava-se. A doente estava cansada da doença, e o médico da medicina. Ambos eles começaram a desconfiar que não eram mal aceitos. O negócio, entretanto, não caminhava muito. Um dia Avelar entrou triste em casa da viúva. "Jesus!" exclamou sorrindo a viúva. "Ninguém dirá que é o médico. Parece o doente." "Doente de lástima", disse Avelar abanando a cabeça. "Por outros termos, é a lástima que me dá este ar enfermo." "Lástima de quê?" "De Vecia." "De mim?" "É verdade." A moça riu-se consigo mesma, todavia esperou a explicação. Houve um silêncio. No fim dele, "Sabe", disse o médico, "sabe que está muito mal." "Eu?" Avelar fez um gesto afirmativo. "Já o sabia", suspirou a doente. "Não digo que tudo esteja perdido", continuou o médico, "mas nada se perde em prevenir. Então, coragem, fale. Mande chamar o padre. Aconselha-me a confissão? É indispensável. Perderam-se todas as esperanças. Todas. Confissão e banhos." A viúva soltou uma risada. "E banhos? Banhos de igreja." Outra risada. "Aconselha-me então o casamento." "Justo. Imagino que está gracejando." "Estou falando muito sério. O remédio não é novo nem desprezível. Todas as semanas lavam muitos enfermos, e dão-se bem alguns deles. É um específico inventado desde muitos séculos e que provavelmente só acabará no último dia do mundo. Pela minha parte nada mais tenho que fazer." Quando a viuvinha menos esperava, Avelar levantou-se e saiu. Falava sério ou gracejava. 2 dias se passaram sem que o médico voltasse. A doente estava triste, a tia aflita. Houve ideia de mandar chamar outro médico. Recusou a doente. "Então só um médico acertou com a tua moléstia." "Talvez." No fim de 3 dias recebeu a viúva Lemos uma carta do médico. Abriu-a. Dizia assim: "É absolutamente impossível esconder por mais tempo o que sinto por Vecia. Amo-a. Sua moléstia precisa de uma última receita, verdadeiro remédio para quem ama. Sim, porque Vecia também me ama. Que razão obrigaria a negá-lo? Se a sua resposta for afirmativa, haverá mais 2 entes felizes neste mundo. Se negativa, adeus." A carta foi lida com explosão de entusiasmo. O médico foi chamado a toda pressa, para receber e dar saúde. Casaram-se os dois daí a 40 dias. Tal é a história da última receita.